A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje estaremos realizando a segunda rodada do evento Responde. A gente vai estar abordando um pouquinho dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Ela vem mudar algumas práticas, né, que as empresas coletam e armazenam os dados pessoais dentro da empresa. Esse evento ele está sendo gravado. Todo o material que eu vou apresentar e também o pessoal do time da DataSul já está disponível aqui na ferramenta para vocês fazerem o download, tá? Para melhor acompanhar. Então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre essa parte conceitual e logo depois o DataSul vai falar um pouco da questão do sistema, tá? Caso surja alguma dúvida, vocês já podem aqui na ferramenta tá mandando as questões, tá? Aqui na aba perguntas, que a gente vai estar respondendo. Como também no final a gente vai disponibilizar um tempinho, caso ainda fique algumas dúvidas, tá bom? Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou a Milena Greg, eu estou na TOTUS desde janeiro de 2019, eu faço parte do time da consultoria de segmentos. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai falar um pouquinho dessa lei. Ela vem impor, né, algumas coisas na questão de uso de dados pessoais, né, dentro das empresas. Hoje a gente está vivendo um momento meio incerto, né, onde a gente está tendo que se reinventar, né, por conta dessa pandemia. Muita gente está trabalhando de casa, home office. A gente teve bastante mudanças, né, várias MPs aí que o governo acabou divulgando para trazer, né, um mais conforto para a gente perante essa pandemia, para garantir nossos empregos. E nessas mudanças todas que ocorreu, a LGPD ela não foi diferente, né? Eu vou contar depois, mas eu vou deixar um pouco para o final o cenário atual que ela está hoje, né, em questão de prazo, questão de vigência, como a gente teve várias mudanças, eu resolvi deixar um pouquinho para o final para vocês, tá bom? Vou falar um pouquinho dessa questão da lei mesmo. Então, para a gente começar, vou mostrar para vocês que o Brasil já possui, né, já garante essa questão de tratamento de dados. Desde 2010 já vinha essa preocupação com a questão de utilização de dados pessoais. E através de uma consulta pública foi efetuado um anteprojeto, a gente pode se dizer, né, que após 2 anos esse projeto ele entrou, né, ele virou, se tornou lei, né, e ele trouxe algumas questões de uso de dados, tá? Já em 2013, com o boom da internet, foi criado um outro projeto, e esse projeto acabou virando uma lei, né, em 2014. Essa lei é a 12.965, que é a mais conhecida como a Lei do Marco Civil da Internet. Ela também trouxe a questão do quê? A forma de compartilhamento de dados, tá? Mas aí ela traz mais essa questão de dentro da internet, né? Se a gente observar, a gente tem vários lugares que mencionam essa questão de tratamento de dados. A gente vê o Código de Defesa do Consumidor, a gente encontra questões que já garante algumas coisas para o titular, né? Questão de compartilhamento de dados. Se a gente também olhar aquele cadastro positivo, também ele já traz algumas particularidades para que possa ser compartilhado os dados pessoais, né? Então, assim, se a gente for ver, desde 2010 já vinha essa preocupação, essa movimentação, né? Para o quê? Para ter uma segurança na questão de compartilhamento de dados. Como eu falei, né, em 2014 foi sancionada, e aí nesse período, em 2018, nos outros países não ia ser nada diferente, né? E a União Europeia, em 2018, regulamentou a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Ela é conhecida como GDPR. Essa lei acabou se tornando referência em questão de regulamentação de proteção de dados pessoais no mundo. Tá? Muitos países acabaram adotando ela como a primeira lei, né, que veio garantir a proteção de dados, e aqui no Brasil não seria diferente, né? E aí, em 2018, também foi criado
essa questão da necessidade, né, da regulamentação, a forma das empresas manipularem os dados pessoais, né, principalmente aquelas que utilizam via internet. Então, em 2018, foi publicado através de uma MP, alterando aquela lei do Marco Civil, né? Essa MP ela virou lei e naquele primeiro momento ela falava o quê? Que essa lei ia entrar em 2020, tá? Em agosto de 2020. Bom, aqui vou mostrar para vocês, né? Essa questão de proteção de dados foi como eu falei. Então, a gente já tem a União Europeia, né? Que eles estão fortemente adequados, eles já aplicam multas, né? O Google mesmo, o Facebook são empresas que já sofreram, né, essas multas na questão de compartilhamento de dados. A gente tem alguns países que levaram a GDPR, mas que eles ainda estão adequados, tá? Estão se adequando a esse formato. A gente tem alguns países que estão já parcialmente. Nós temos aqueles que o quê? Que instituíram, né, que não vai ser a GDPR, mas criaram uma lei, né, sobre proteção de dados pessoais, onde o Brasil também se encaixa. Temos alguns outros países que já também têm uma lei de proteção de dados diferente da GDPR, como também diferente da LGPD, tá? E a gente também tem aqueles países que não estão nesse tema, né? Ainda não se preocuparam com essa questão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo, né, dessa lei. Ela vem para regulamentar a forma de coleta e utilização dos dados de pessoas físicas, né? Ela é uma lei de pessoa física, mas a gente tem que lembrar também que atrás de um CNPJ a gente também tem uma pessoa física, né? Mas ela é especialmente para pessoa física. Então, é importante que o quê? Que as empresas, na hora de coletar os dados, passar clareza, né, o porquê precisa coletar aqueles dados pessoais, né? Hoje, muitas empresas acabam coletando os dados sem necessidade e acaba gerando um excesso de informações em sua base, né? A gente já parou, tipo, se já pararam para pensar o porquê as farmácias solicitam o nosso CPF para cadastro? Eu, particularmente, não me recordo de ninguém ter me explicado, né? E com a entrada da LGPD, as empresas, as farmácias, enfim, qualquer segmento que solicitar os nossos dados vai ter que, o quê? De uma forma clara e transparente, informar o porquê da necessidade daquele dado solicitado, né? A gente tem que entender o porquê que estão solicitando e o porquê estão armazenando aquele dado em sua base. Então, o que essa lei ela vai tratar, né? Essa lei, como eu falei, já é uma lei para pessoa física, né? Ela vem tratar tanto aquelas pessoas que são identificadas como identificável, né? O exemplo de identificada é o meu nome, né? Através do meu nome a pessoa me identifica. O identificado é quando o endereço de e-mail ou telefone vai chegar até a mim, né? Ele vai me direcionar. Então, a gente vê no artigo 5 da lei alguns pontos relacionados, né, à pessoa física, né, que eles são capazes do quê? De identificar alguém de alguma forma, tanto isolada como numa forma de conjunto, né? O que eles falam? Então, quais são esses exemplos de dados pessoais? Que é o nome, como eu já mencionei, o RG, CPF, o endereço de e-mail, o dado de localização, porque acaba chegando até a mim também, endereço de IP da nossa máquina também, que direciona onde nós estamos, né? Então, o artigo 5, se vocês observarem, ele traz essas questões, né? Isso que eles têm que ser tratados, sempre aquele dado que chega na pessoa, tá? A lei também traz a figura dos dados sensíveis, né? Essa é a principal questão que a lei traz. Ela fala de pessoas, né? Ela fala dos nossos dados, mas ela também traz a questão dos dados sensíveis, né? Esses dados, eles revelam característica da pessoa, né? Como assim, religião, sexo, posição política, dados bancários, filiação sindical, aqueles dados genéticos, biométricos, até dados relacionados
da saúde, né? Então, eles tratam isso o quê? Como um dado sensível, né? Que ele tem que ter cautela para quando você for coletar, para que você vai precisar disso, né? Se tem a necessidade, porque o dado sensível ele pode expor a pessoa, tá? A lei também fala da questão sobre anonimização. Essa é uma técnica de processamento, tá? Quando ele acaba removendo ou modificando alguma informação, e essa informação pode não identificar a pessoa, tá? Essa técnica já é utilizada em alguns lugares, o IBGE utiliza bastante para fazer aquelas pesquisas que a gente acaba vendo, passando na televisão, né? Então, assim, porque para eles interessa só a quantidade de trabalhador, questão feminina ou masculina que, né, que hoje está no mercado de trabalho, não interessa se é a Milena, quem que seja. Então, essa técnica ela já é um pouco utilizada, tá? E a LGPD traz também isso, como que você pode fazer para anonimizar alguns campos para não chegar a identificar a pessoa. A lei fala sobre tratamento de dados, né? Essa questão, ela é o quê? Qualquer pessoa que tiver, a partir do momento, fazendo uma coleta ou uma recepção, acabar utilizando, né, os dados pessoais, ele tem que fazer um tratamento daqueles dados, tá? Precisa ter alguma adequação, algum padrão que a lei traz, tá? Então, a gente não pode só coletar agora, utilizar dele, né, sem ter um processo de tratamento, né? Se isso vai ter segurança, se a gente está armazenando de uma forma correta, se o nosso controle está correto, se a nossa comunicação está correta, tá? Se tem uma transparência sobre aquilo. Então, agora, para qualquer tipo de coleta que seja sobre tratamento, sobre dados pessoais, precisa de um tratamento. A lei ela fala de algumas principais hipóteses, né? A gente pode sim, ela não está falando que a gente não pode mais utilizar de dados pessoais, não. Ela traz algumas regras que a gente precisa agora se adequar, tá? Então, ela traz essas principais hipóteses, tá? E quais seriam essas? A primeira e a mais importante, que eu acho, é a questão de consentimento. Tá? Com a entrada da lei, será necessário o consentimento expresso do titular. Então, a gente sempre que precisar coletar e utilizar, a gente vai ter que ter um consentimento expresso. Tá? Foi o exemplo que eu dei da farmácia, eles precisam do nosso CPF, então a gente vai ter que dar um consentimento, mas a gente vai ter que assinar. Não fica mais a questão de boca, né? Como acontece hoje. Pede meu CPF e eu acabo informando. Não, tem que ter consentimento expresso, tem que estar informando o porquê eu preciso daquele dado, tá? Temos também a questão de execução de contrato. Ele pode ser utilizado, né, os dados pessoais, até porque não tem como a gente comprar um imóvel, fazer alguma coisa, se não tiver os nossos dados, né? Então, a gente precisa, para qualquer execução de contrato, ter dados pessoais. Então, a gente pode utilizar? Pode, mas desde que seja uma forma clara também. Né? Também temos a questão de cumprimento de dever legal. Né? Um exemplo que eu posso colocar são contratações. A empresa não consegue contratar uma pessoa se não solicitar os dados pessoais, até porque ela precisa cumprir com obrigações do governo. Né? O exemplo é o e-social. Então, que ela precisa desses dados. Só que também a gente tem a questão do que muitas vezes a gente acaba até solicitando dados que não são necessários. Então, com a lei, a gente precisa fazer o quê? Mapear os nossos processos e ver que se tudo que eu estou solicitando naquela admissão é necessário mesmo para mim informar no e-social, para mim informar ainda na Cefip, para aqueles ainda que geram RAIS, entendeu? Então, cabe o quê? A gente mapear os nossos processos, tá? Como a lei também traz a questão de defesa de direito. Essa defesa de direito seria o quê? Questão de processos e ações, né? Também precisa conter os nossos dados lá, não tem como a gente entrar com um processo se não constar os dados pessoais, né? Ainda falando sobre as principais hipóteses, né, a gente tem a questão do quê? Da saúde, a proteção à vida, né? Que isso se encaixa no quê? Plano de saúde e seguro de vida. Esses dois tipos são os que mais acabam solicitando os dados, até dados sensíveis, né? Porque precisa da sua cor, a sua raça,
da sua idade, a questão de doença, né? Só que assim, a gente precisa fornecer esses dados, né? Então, a lei ela traz, ela tem esse respaldo legal, né? Que a gente pode sim, esses tipos de empresa de segmento pode fazer as suas coletas, né? Elas só vão precisar agora ter um segundo plano, como que eu vou armazenar isso sem ter um vazamento, né? Sem expor a pessoa física. Foi o que eu falei dos convênios, né? E a gente também tem a questão do interesse legítimo do controlador, né? Tem algumas empresas que acabam o quê? Os segmentos delas, né, da empresa, é necessário que utilize dados pessoais, né? Então, é interesse legítimo dela, né? Então, aí é questão de segmento. Então, ela tem esse respaldo, mas, claro, agora com a entrada da LGPD, tudo vai ter que ser melhor esclarecido. Por que que eu preciso? Para que eu coleto? Qual é a forma que eu armazeno isso? Qual é a forma de segurança que eu dou para o titular, tá? Mas a lei traz essa principal hipótese também, tá bom? E temos também a questão de proteção de crédito, né? Proteção de crédito acaba se encaixando um pouquinho em banco, a gente acaba abrindo conta, cartão de crédito, empréstimo, essas coisas. O banco precisa dos nossos dados, né? Não tem como ofertar sem saber para quem que eu estou ofertando, né? Então a lei também ela traz essa hipótese que pode ser tratado, tá bom? Como também ela traz algumas hipóteses que as empresas podem utilizar, né, para fazer a coleta de dados, ela também fala da questão do direito do titular. Como eu mencionei, ela é uma lei para pessoa física. Então, as pessoas físicas que são, né, os titulares, eles têm alguns direitos, né? E como que vai ser essa questão, né? Então, vai ser necessário que o quê? Sempre tenha a confirmação daquele dado que está sendo utilizado ou não utilizado, tá? O titular vai precisar ter acesso aos seus dados, então as empresas vão ter que ter uma base aonde vai estar todos os dados lá e aí o titular vai acessar. Não sabemos ainda, mas a lei ela é bem clara na questão do que o titular vai ter que ter acesso aos seus dados. Tá bom? Para quê? Para caso tenha algum dado errado, algum dado incompleto, desatualizado, ele possa fazer essa questão de correção, tá? A lei traz também a questão da eliminação. Caso o tratamento que está sendo utilizado, o titular entende que não seja lícito, né, aquela utilização, ele pode pedir a eliminação. Tá? Ele pode pedir também a portabilidade de fornecedor, que é banco, né? A gente pode usar exemplo como banco. Eu trabalho num banco, com um banco, né? E eu quero sair daquele e quero ir para o outro. Posso pedir a portabilidade de todos os meus dados. Sai todos os meus dados daquele banco X e vai para o banco Y, tá? Como também ele pode pedir a eliminação total dos dados da base da empresa, tá? Só que um ponto importante nessa questão de eliminação é o que? A gente tem aquela eliminação que são alguns dados desnecessários, tá? Por exemplo, lá na minha admissão pediram o meu tipo sanguíneo. Será que é necessário? Se eu ver que, né, não está sendo utilizado de uma forma correta, eu posso pedir a eliminação daquele ponto X. Quando a gente fala de eliminação dos dados, a gente está falando de todos os dados. Então, eu vou voltar como exemplo uma admissão. Se eu tenho um colaborador que trabalhou para mim e aí na hora da demissão ele pede para fazer a eliminação desses dados. Cabe nós, empresas, informar que a gente não é bem assim, né? Tem algumas coisas que a gente não pode eliminar. Eu vou precisar ainda desses dados, né? Durante aquele ano, porque ainda posso ter dissídio para pagar para aquele funcionário, ainda tenho obrigações, né? A fazer com aqueles dados. Então, tem algumas questões ainda que precisam ser analisadas, tá? É diferente do que uma pessoa que faz um processo seletivo dentro da empresa que ela não passou e acaba pedindo a eliminação dos seus dados. Ok, ele só foi lá, fez um processo seletivo e não passou. Então, eu entendo que essa eu posso excluir, eu não preciso ter ele mais na minha base, diferente de uma admissão, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que o quê? Ter consciência, né, do que a gente está eliminando, do que a gente pode, do que a gente não pode, e sempre o quê?
estar com embasamentos legais, né? Para sempre estar podendo justificar para a pessoa o porquê exclusão ou não exclusão daquele dado. Ainda falando, né, um pouquinho do direito, a gente tem também a questão do que algumas empresas utilizam algum tipo de compartilhamento, né, de dados pessoais. E essa questão de compartilhamento tem que ficar clara para o titular. Um exemplo são empresas que prestam serviço também. Muitas das vezes o que? A gente acaba alocando um funcionário, né, dentro de uma obra e eu tenho que compartilhar aqueles dados dentro da obra para saber, né? Ó, não, é o meu funcionário que está lá. O que acontece? O titular ele vai precisar ser informado, tá? Que os dados dele estão sendo compartilhados com terceiros, tá bom? Para não ter essa questão de o quê? De o titular não saber do que está acontecendo, com quem que tá os dados pessoais dele. Então, tem que ser informado, tá bom? Como o titular também tem o direito de revogar, ele deu algum direito, né? De algum momento a empresa utilizar um dado dele e depois ele não quer mais que a empresa utilize. Ele pode fazer essa revogação de consentimento, tá bom? Temos também essa questão de o titular poderá efetuar reclamação, né, junto ao controlador, né, da empresa, e também ele vai poder fazer reclamações na ANPD, né, que é aquela agência que vai cuidar dessa questão da LGPD. Como também temos a questão da oposição. Caso ele discorde de algum dado, de algum consentimento também que ele deu no passado, ele pode fazer a oposição disso, tá bom? Para que todos aqueles controles, né, tanto os direitos dos titulares, como a gente verificar se a nossa empresa está naquela questão de alguma hipótese de tratamento que a lei traz, né, para ter esse processo de uma forma adequada, as empresas vão precisar contar com algumas figuras, né? Que são 3 profissionais, tá? Que a lei traz, que é a figura do controlador, né? Que ele vai ser o profissional que vai tomar algumas decisões sobre tratamento de dados dentro das empresas, tá? A gente também tem a figura do operador, que ele vai ser responsável para aplicar aquelas decisões sobre os tratamentos. E a gente tem a figura também do encarregado, que na GDPR é o DPO, né? Que a função é a mesma. Ele que vai ser o intermediador, né? Ele que vai falar com o controlador, ele que vai ser o proprietário dos dados, né? E ele que vai fazer o intermédio com a fiscalização, né? Com a ANPD, que é aquela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Que veio junto com a lei da LGPD. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, a questão de quem responde legalmente, né, quem responde solidariamente, né, essas 3 figuras. Então, assim, para que essa equipe, né, atenda a todas essas solicitações, né, sobre esse assunto, tanto o usuário como a questão da agência, né, é o ideal que esses profissionais tenham conhecimento tanto na legislação, né, e também tenha boas práticas de proteção de dados, né? É uma figura nova, mas a gente sabe que já tem muita gente aí no mercado atrás, né? Correndo atrás disso, se especializando, né? Porque como é tudo novo, esse profissional ele vai fazer todo o acompanhamento, né? Desde a separação de início dentro da empresa, né? Na questão de documentação, ele que vai fazer todo o mapeamento de dados dentro da empresa, né? Então, é bom que o quê? Que esse profissional ele já esteja por dentro dessas questões de leis, né? Tanto da LGPD como as leis de internet, tá? Bom, a lei também traz a questão de 10 princípios, né? Esses 10 princípios eles estão ligados diretamente com os direitos dos titulares, né? Que aí vai caber à empresa refletir sobre essas questões, né? Que é o quê? É a finalidade, por que que eu estou usando, qual é propósito, é legítimo, é explícito a forma que eu estou utilizando, né? Eu vou ter que fazer uma adequação, talvez eu minimize a questão dos meus dados, né? Tem a questão do direito do titular, que eu falei para vocês, que tem que ter livre acesso. A qualidade na coleta dos dados, eu vou precisar ter mais clareza, vou ter que ter qualidade, onde eu estou armazenando, né? A transparência,
né, para que a gente não corra multas, sanções, né, eu preciso ter transparência nisso que eu estou coletando, a minha responsabilidade, né, a segurança, a prevenção. Então, todos esses princípios, eles estão ligados diretamente com o titular, né, mas cabe às empresas que refletir sobre eles. Como eu já falei, né, a NPD ela veio junto com a LGPD. Essa agência ela vai ser a regulamentadora, né? Até o momento ela não foi nomeada, tá? A gente sabe aí que já está correndo alguns nomes, mas esses nomes não foram, né? Essa agência não foi oficialmente instituída. Essa agência ela vai ter o poder de fiscalizar as empresas, tá? A gente acredita que o quê? Que eles vão formar questão de processos de diretrizes, né? Porque hoje tudo que a gente vem fazendo é um espelho da GDPR, mas a gente não sabe ainda como vai funcionar aqui dentro do Brasil, né? Como que vai ser os relatórios, como que nós vamos informar, quais são os tipos de dados que a gente coleta, se vai ter um programa, isso ainda é uma incógnita para a gente, né? O que a gente sabe é que essa agência ela vai ser composta por 23 representantes e a gente sabe que o quê? Até agosto esses 23 representantes eles têm que ser nomeados. A lei fala sobre incidências, né? Essas incidências é na questão de tratamento de dados. Foi como eu falei, a responsabilidade vai ser da empresa, né, de comunicar essa agência. E a gente ainda não sabe como que vai ocorrer isso, tá? Mas a lei traz essa questão de incidências. Acredito que quando a gente tiver a constituição, né, dessa agência, alguns pontos vai ficar mais claros, até na questão das penalidades, né? Porque hoje, se a gente vê, a lei traz essa questão de penalidade. Ela fala o quê? Que pode variar desde advertência, multas diárias, até valores financeiros que pode chegar até 50 milhões de reais, né? Só que a gente não sabe como ainda vai ser implementado isso, ainda é uma questão nova para a gente não sabe. Como também a lei fala que pode ter até suspensão da atividade da empresa se ela fizer uso de algum dado que não seja necessário, que seja compartilhado, pode até haver a suspensão. Então a gente fica torcendo, né, para essa agência chegar para a gente entender também alguns processos burocráticos, né, que a lei traz que a gente ainda não sabe. Agora, em abril, o governo ele lançou, né, a questão, lançou não, ele implementou, né, no governo essa questão do Comitê de Governança de Dados. Esse comitê, ele acabou criando uma cartilha, né, que é um guia de boas práticas. Esse guia de boas práticas, ele é uma orientação, uma cartilha de orientação para a implantação da LGPD. Ele fala um pouquinho sobre entidades administrativas públicas, tá? Mas eu achei bem interessante, porque é um conteúdo legal para as empresas que vão começar a fazer os seus mapeamentos, né? Porque é um processo novo para a gente, né? É um processo de compliance que deve ser bem implantado. Então, eu achei legal trazer essa cartilha para vocês, tá? Esse QR Code que está do lado, ele direciona para a página da TOTS, é uma página sobre esse tema de LGPD, e lá vocês encontram essa cartilha para download. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da vigência, né? Eu acabei deixando para o final, porque a gente teve bastante mudança no cenário, né? Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês como que vai ser essa questão. Tá, então eu resolvi deixar um pouquinho para o final. A gente está vivendo um momento incerto, né? Cada dia a gente tem uma novidade diferente. Então, a gente teve o quê? A Lei 13.709, que ela foi sancionada lá em 2018, que ela estabelecia que a entrada da LGPD ficaria para agosto de 2020. Tá? E com ela também seria nomeada a agência ANPD. Tá? Então, é assim que a gente acabou seguindo, assim que a gente veio trabalhando. Só que com essa questão, né, que a gente está, questão de pandemia, a gente está tendo que se reinventar. A gente sabia que tinha já um processo, né, um projeto de lei rolando, mas ele não tinha sido votado até o momento. O que aconteceu? Veio no dia 29, né, a publicação de uma MP, onde ali vinha várias coisas, e lá no último parágrafo vinha o quê? A questão da prorrogação da entrada da LGPD, falando que o quê? Ficaria para
o ano que vem. Tá bom? Então, ela foi publicada em abril, tá? Ela só estava vindo a questão do parágrafo 65, que trata do início da vigência, colocando para dia 3 de maio de 2021. Acho que eu falei abril, desculpa. Essa MP, ela só tem validade por 120 dias, tá? E se ela não for votada e virar lei, ela perde sua vigência. Então, se a gente for contar, a vigência dela de 120 dias também é agosto, tá? Então, se ela não for votada até agosto, a gente cai para aquela lei 13.709, que também é entrada em agosto, tá? Então, 2 pontos que a gente tem que observar. Essa MP foi como eu falei lá, ela só alterou o parágrafo 65, então a gente ainda entende que o quê? A nomeação da Agência Nacional, ela segue, tá, na Lei 13.709 e ela tem que ser nomeada até agosto, tá? Agora, não sei se todo mundo recorda, existia um projeto, tá, de lei que já havia sido aprovado pelo Senado no dia 3/4, que já tinha sido encaminhado para a Câmara para votação, tá? Esse projeto ficou parado na Câmara, tá? Até por conta de não ter sido votado, acabou vindo SMP 959, tá? E no meio de tudo isso, tá? Agora no dia 29 de maio, a Câmara aprovou esse projeto. Só que ela fez algumas alterações, tá? Ela alterou a vigência para agosto de 2020, tá? E ela manteve algumas sanções para agosto de 2021. Então, esse projeto agora, ele volta, não, desculpa, ele não volta para o Senado. Esse projeto, ele segue para a presidência, tá? Para ver se vai ter alteração ou não e se vai ser aprovado. Então, a Câmara acha necessário que a LGPD entre agora em 2020. Tá bom? Então, se a gente ver, a gente tem um cenário meio incerto, né? A gente tem um cenário que continua com as nossas incertezas, porque se a MP não for votada, a gente volta, né? E acaba também iniciando em agosto. Se o presidente aprovar o projeto, a gente também entra em agosto. Né? Então eu sei que muitos devem estar pensando, né? Eu tenho tanta coisa, a gente está num cenário tão, né, diferente. A gente entende perfeitamente, só que a gente entende também que uma hora ela vai entrar, né? Então essa decisão vai caber a cada empresa, a cada um, né, a começar a utilizar, a fazer o quê? Analisar os seus processos, né? Verificar os dados que a gente está sendo coletado, se é necessário, se não é, fazer todo esse mapeamento, né? A gente sabe que todos esses processos são grandes, a gente já começou a efetuar isso dentro da TOTUS, não é fácil, tá? Por isso que a gente acha bom já começar, assim, fazer esses mapeamentos. Aqui nós já realizamos, né, internamente, a gente já identificou isso dentro de produto, quais os campos que a gente utiliza, né, dados pessoais. A gente continua com a nossa programação para agosto, independente de todos esses projetos que veio, né, a gente não parou. Nosso calendário continuou, né? A gente possui braços também para isso, braços externos, consultorias externas que está nos ajudando nessa questão, tá bom? Aqui estou deixando para vocês a agenda dos próximos eventos, tá? Que eu tinha para falar de LGPD, mas a questão de conceito era isso, tá? Espero não ter deixado vocês muito assustados, né? Com essa última slide, que foi questão da data de início, né? Eu vou aqui, esse QR Code, gente, ele remete vocês a uma página de eventos, tá? Da consultoria. Lá fica os links para vocês fazerem inscrições para todos os eventos que a gente conduz. E também nessa página é onde fica o vídeo gravado, tá? Do evento que ocorreu. Então, esse evento que nós estamos fazendo hoje, depois eu vou salvar nessa página também, tá? Então, é bom vocês guardarem. Deixa aí salvinho nos favoritos de vocês, que a gente sempre tem conteúdo legal, tá? A gente sempre está atualizando os nossos materiais. Como também a gente tem nossa página, né? Vou entrar aqui para quem não conhece, conhecer. Então, aqui é a página do TOTUS.com, né? Ela é uma área logada. Para vocês acessarem, vocês vão aqui
sou cliente, né? E aqui, ó, espaço legislação. Ele sempre abre esse pop-up, tá? Esse pop-up é para vocês receberem conteúdos gratuitos, são conteúdos que a própria consultoria de segmento elabora, lógico que são todos perante o quê? O momento, né, fiscal, tributário, previdenciário. Tá, a gente tem questão de financeiro, contábil também. Então, todas as notícias, tudo que a gente recebe, todas as mudanças, a gente acaba disparando a notícia e conteúdo também. Então, quem quiser ter a curiosidade, quiser receber esse conteúdo, é só se cadastrar aqui. Então, esse é um espaço que a gente sempre deixa as obrigações, né, que estão no auge. Então, hoje a gente está falando de LGPD, a gente tem uma página, tá? Só vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais embaixo. Aqui a gente sempre tem algumas notícias, né, do cenário. A gente tem aqui a questão do Covid, tudo que mudou durante essa pandemia, a gente deixa aqui, tá? Para não ficar procurando em muitos sites, a gente já deixa tudo juntinho aqui para vocês, tá? Todas as mudanças que a gente teve. A gente tem aqui atualizações legais, calendário de obrigações. Então, quando que eu tenho que entregar a minha DCTF? A gente tem um calendário aqui, tá? Que pode ajudar vocês nessas questões, tá? Então, se eu subir aqui, eu entrar na página da LGPD, ela vai direcionar para aquela página que eu falei para vocês, que eu acabei deixando uma cartilha, né, para quem tiver interesse, quiser dar uma lida, né, como é esse processo. Tá aqui vai falar para vocês tudo que eu falei, objetivo, sobre a agência, quais são os direitos, as penalidades, tá? Tudo tá aqui, tem a questão desse guia prático, que foi que eu mencionei, que vocês podem apertar aqui e fazer o download, tá? A gente também disponibiliza informações sobre os produtos, né? Os produtos que a TOTS atende, tá? Aqui, vocês que são da DataSul, vocês clicarem aqui, tem todas as questões do que o pessoal do produto vai falar para vocês um pouquinho, mas vocês conseguem achar por aqui também, tá? As leis, né, sobre LGPD. Aqui, ó, se vocês clicarem, façam suas inscrições para os próximos eventos, vai cair para aquela página. Espera aí que ele está pensando. Era aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui é todo um conteúdo que a consultoria faz, tá? Sobre todos os assuntos. Caso vocês tenham alguma dúvida, curiosidade, é só vir aqui e colocar. E ele faz uma pesquisa na nossa página e mostra o conteúdo que a gente tem, tá bom? Eu acho que comigo era mais isso mesmo, essa questão conceitual, mas eu fico aqui, tá? Eu vou passar agora para o Clóvis, ele é do DataSul, ele vai falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do produto, tá? E caso vocês tenham dúvida, caso precise de alguma informação, eu fico aqui no chat para responder, tá bom? Obrigada, gente. Só um minutinho que a gente vai mudar de apresentador agora. Bom dia. Todos estão vendo a minha tela? Milena, pode confirmar, por favor? Oi, Clóvis, bom dia. Sim, a sua tela está aparecendo sim, tá bom? Então, tá bom. Bom dia a todos, meu nome é Clóvis, eu sou um ponto focal, um representante da Torre Supply, do produto DataSul. E eu vou passar para vocês algumas informações sobre o que foi feito no produto, na camada de dados, para atender, para se adequar a tudo aquilo que a Milena já se antecipou, a LGPD, a lei, e de que forma a TOTS está se preparando para atender os nossos clientes ou os controladores, né? A TOTS como operadora do produto.
Bom, diante de tudo que foi feito ali, a primeira parte que foi executado, foi lembrado, foi tentar se adequar e se adiantar aos controladores a configuração e a escolha dos campos pessoais, e sensíveis, anonimizados ou não por consequência. Então, para isso, o que foi feito? Todas as equipes de produto, cada squad, cada representante de módulo, eles montaram equipes e começaram a validar campo a campo. Mas campo a campo mesmo, para ver o que deveriam ser marcados, o que teriam a possibilidade de ser marcados como campos pessoais. Qual foi a primeira base, como que foi estudado? É usar o propósito do campo para identificar como pessoal. Exemplo, CPF. O campo CPF é um campo que identifica o titular. Então, esse foi marcado como pessoal. Um outro exemplo, campo e-mail, é a mesma coisa. Então, todas as equipes usaram esse propósito do campo para marcar, para identificar todos os campos. Houve alguns questionamentos ao longo do tempo, alguns levantamentos, alguns estudos que foram feitos ali. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque depende muito do controlador, do processo do controlador. Nós chegamos a um ponto em uma das pesquisas que houve clientes que usaram o campo centro de custo, que para nós entendíamos como não pessoal, porque é um código, mas o campo descrição do centro de custo ali, eles estavam usando um nome, uma pessoa física. Entenderam? Então, esse, assim, ó, a TOTUS, as equipes não consideraram como pessoais, porém, o controlador que usa dessa forma, ele vai ter que entrar lá depois no programa que a gente vai marcar logo em seguida e marcar como pessoal. Ou seja, mesmo as configurações, aqueles campos pessoais marcados, que vão sair de fábrica, que vão sair com marcado com uma carga inicial, entende? Isso não vai eliminar a necessidade do controlador fazer uso de uma consultoria. Por que consultoria? Vai ter que examinar, avaliar como ela usa o produto, por que o seu segmento trabalha dessa forma, por que o seu processo trabalha dessa forma. Deixa eu usar um outro exemplo interessante que vocês vão, vai ser também mais fácil entender aquilo que eu estou tentando explicar. Existe o segmento de agro, onde o campo estabelecimento, o código estabel, é um código. Então, ele não é um campo pessoal, mas tem a descrição do estabelecimento. Alguns clientes nossos identificaram, por causa do seu processo, por causa do seu trabalho, por causa do seu segmento, que o campo estabelecimento, eles estavam colocando o nome do proprietário da fazenda, por uma série de fatores. Então, assim, esse campo de fábrica não vai sair marcado. Mas o controlador vai ter que marcar devido ao seu processo. Então, novamente, está sendo repetitivo. E isso vai exigir novamente que cada controlador faça uso de uma consultoria. O segundo passo, então, esses campos, desculpe, voltando, esses campos já vão com uma carga de fábrica. Todos os módulos, o produto DataSul de uma forma geral, todos os módulos já vão sair com uma carga de campo já, usando como início o propósito do campo e depois mais algumas eleições que foram feitas ali a nível de estudos, que deverão ser validadas pelo controlador. Ok? Marcados os campos, houve a necessidade também, por causa da auditoria e segurança, a identificação da rotina. Então, assim, o que a TOTUS fez? Os produtos fez, as tribos fizeram. Pegaram todos aqueles campos marcados como pessoais, sensíveis, anonimizados ou não, na sua sequência, e fizeram a identificação das rotinas que acessam esse campo. O que é? O campo A é acessado pelo programa A, B, C, D e E. Para que isso? Por causa das rotinas da auditoria e segurança. Isso também já vai com uma carga, já para se adequar. Novamente, o controlador ele vai ter o direito de ligar ou desligar aqueles campos e, por consequência, também desligar essa identificação de rotinas. Um terceiro passo é o seguinte, vai ter auditoria e segurança. Como é que vai ser feito isso?
O controle, a segurança continua no produto, continua sendo por usuário. As mesmas regras, as mesmas tabelas, grupo de usuários, acesso ao programa A, B e C. Isso no produto não alterou nada. Continua da mesma forma como todos os clientes já aplicam essas regras de segurança. Como é que vai ser logado? Como é que vai ser controlado? Quem vai gerar esse log? É o Audit Trail. O Audit Trail deverá ser habilitado, ele deverá ser ligado, startado com as regras que também existem, vai ter uma documentação toda legal sobre o Audit Trail, do que fazer para gerar esses logs. Em resumo, é o seguinte, partindo dos campos, as rotinas, cada usuário que passar dentro de um programa lá do menu, lá dentro, que acessou um campo pessoal, isso vai ser marcado dentro da camada, lá no framework. Passou com uma série de informações que o framework vai guardar. Essa informação vai ser guardada para quê? Para auditoria e segurança. Isso vai ser gravado dentro da camada do framework. A extração dessas informações ainda não foi pelo mesmo motivo que a Milena já explicou anteriormente. Existe uma agência que com os nomes embaixo, mas ainda faltam algumas informações. Isso será extraído relatório? Sim, não. Isso vai ser um envio de um arquivo? Sim, não, talvez. Quais os campos, como devem ser logados, enfim. Essas informações ainda a TOTS não conseguiu. Então, não tem as afirmações. Então, isso a TOTS está aguardando para se adequar a essa necessidade. Mas as informações já estão prontas, a partir da 12/27 isso foi liberado, e assim que isso for startado, os logs já estão gerados, já estão sendo guardados lá dentro, para gerar no futuro auditoria e segurança. Então, vou voltar no início. Então, campos pessoais já vai uma carga de fábrica, os campos marcados, o controlador ele vai necessariamente ter que avaliar a carga, ele tem a opção de marcar mais campos ou desmarcar aquele que ele entende que não é pessoal. A responsabilidade continua sendo do controlador. A identificação das rotinas vai ser consequência. Entende? Para aquele campo que ele marcar como pessoal, ele terá que identificar as rotinas que acesso. E isso num programa, numa solução que também logo em seguida será mostrado. Auditoria e segurança vai ser consequência. Outro detalhe importante, a gente está falando do produto padrão, da carga, do que foi marcado, do que foi sugerido como campo pessoal, né? Que tudo o que a TOTS fez como responsabilidade incidente do controlador é sugestão, marca ou desmarca dele. A mesma coisa tem que ser feita, tem que ser avaliada para os seus bancos e programas específicos. Ou seja, se você tem um programa específico que acessa X campo, que lá dentro no produto foi marcado como pessoal, ele vai ter que identificar esse programa naquela rotina, num programa que vai ser marcado numa solução. Ou seja, eu tenho um programa ABCD que acessa a tabela CPF por algum motivo, por alguma necessidade. Eu tenho que entrar na solução lá do framework, que vai ser mostrado em seguida, eu tenho que dizer que aquele campo pessoal, a rotina, o meu programa ABC, acessa o campo, para que possa ser gerado o log de auditoria e segurança. Então, é o seguinte, vai ser uma carga, responsabilidade do controlador, observar se deve ser marcado mais campos, ou mesmo de ligar campos, também vai ter que ter uma consultoria sobre todos os bancos e tabelas que ele tem específicos. Terá que ser feita a mesma rotina, a mesma análise, examinar a necessidade ou não, e o que aquele campo contém, para que todos esses dados sejam gravados, sejam guardados dentro da camada de software ali por causa da auditoria e segurança. Perfeito? Era isso que eu teria a dizer, mas no final, se tiver alguma dúvida que a gente possa ajudar. E agora eu passo também a palavra para o Simon, que ele é o profissional do framework, que vai apresentar a solução, o programa que os clientes, os controladores terão que passar para tanto exportar, para avaliar, e cadastrar também aquilo que eles entenderem como deve ser pessoal, ou os bancos e tabelas que eles têm específicos. Terá que ser feito da mesma forma. Ok, pessoal? Obrigado. Então, qualquer dúvida, a gente vai respondendo no final daí, que porventura levantarem. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Simon. Milena, obrigado.
Já coloquei o Simon como apresentador. Já estou vendo a sua tela. Bom dia, me Bom ouvindo? dia. Sim, estamos te ouvindo. Ok, obrigado. Então, bom dia pessoal, meu nome é Simon, eu faço parte do time do Framework do DataSul de Joinville. Obrigado, Milena, por ter já passado bastante informação sobre a LGPD, as leis, o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, todas essas regrinhas em cima da lei. O Clóvis também, obrigado, já fez uma apresentação ali do trabalho que foi feito, realizado internamente dentro da TOTS, e passou um pouco também sobre as funcionalidades que nós desenvolvemos. Então, todas as funcionalidades nós nomeamos como dados protegidos. Então, é um conjunto de programas que estão dentro dessa funcionalidade. Essa aqui é a nossa agenda, eu vou apresentar as entregas do projeto, com os requisitos desse projeto, as releases que estão disponíveis, as funcionalidades de dados protegidos e documentações e links para cada programa, cada funcionalidade. A parte das entregas de projetos, os requisitos, inicialmente tivemos os 3 requisitos: configuração de campos pessoais e ou sensíveis, anonimização, log e auditoria. A parte de configuração foi feito um trabalho com 2 times. Um time de engenharia desenvolvendo ferramentas internas para que as áreas de negócio cadastrassem, mapeassem as informações, os campos que manipulam um dado pessoal, um dado sensível, rotinas que acessam esse dado pessoal ou sensível. E tivemos um outro trabalho que ficou com a parte de framework para desenvolvimento do configurador para os clientes. O requisito de anonimização foi um trabalho mais de apoio com os times de negócio, porque a anonimização ele é referente ao time de negócio, ele tem um entendimento de como funcionam as suas regras de um determinado programa. Então, em framework, a gente não tem essa informação, o entendimento dessas regras. Então, nós desenvolvemos APIs para consultarem essas informações cadastradas, APIs para mascaramento de uma anonimização. Então, foi um apoio desenvolvendo APIs e não em si a anonimização do dado. Log de auditoria, foi realizado um trabalho também em 2 times, a parte do framework fazendo facilitadores para esse log e auditoria, e o cadastramento de rotinas internamente já pelas equipes de negócio. Eu vou detalhar cada requisito desse e as suas funcionalidades. Tem um requisito que eu deixei separado, que era a segurança de dados sensíveis. Esse requisito nós não implementamos porque ele já faz parte do produto. O produto já disponibiliza essa funcionalidade, que é de acesso não autorizado a um determinado programa, determinada rotina. Então, isso nós já temos dentro do DataSul recursos onde nós temos a autenticação para o acesso ao produto e autorização para o acesso ao programa. Então, a autorização, você consegue fazer toda uma configuração com grupos de segurança e o programa que aquele grupo pertence. Então, essa parte de acessos não autorizados, o produto já oferece com a segurança do DataSul, que já existe, já é de conhecimento. As entregas, nós disponibilizamos no pacote 12.127.5, 12.128.1 e a 12.129 que ainda não saiu, que vai sair em mercado, e as superiores. Então, já possui os pacotes, você já consegue acessar as funcionalidades, fazer a importação das informações. E aqui eu vou apresentar sobre as funcionalidades. Dentro do requisito de configuração de campos pessoais e ou sensíveis, nós desenvolvemos essas 4 funcionalidades. O importador, o gerenciamento de campos, rotinas e exportador. O importador ele é responsável pela importação dos registros já mapeados dentro da TOTS, então são os registros que são sugestões da TOTS. A parte de gerenciamento de campos, onde você consegue verificar essas sugestões se atendem
as suas necessidades. Caso não atenda, você consegue modificar esse campo, incluir novos campos, desativar campo, remover campos. Então, consegue fazer todo o gerenciamento de campos por meio da funcionalidade que eu vou apresentar mais à frente. A parte de rotinas também, nós desenvolvemos uma funcionalidade que você consegue relacionar os programas com os campos que foram mapeados no gerenciador de campos pessoais. E uma rotina, uma funcionalidade de exportação. Caso você faça todo esse mapeamento de campos e seja feito num ambiente de homologação e deseja exportar essa informação e importar no ambiente de produção, nós disponibilizamos essa funcionalidade de exportador. Aqui eu tenho um videozinho, vou deixar ele passando, na parte de gerenciamento de campos. Aqui ele já está na metade do vídeo, ele já vai retornar. Mostra a inclusão de um campo, então nós temos uma área onde que exibe todos os campos com uma label indicando se o campo ele é padrão, se ele é um campo customizado, se essa informação na hora de edição você consegue visualizar, se ele é um campo que foi mapeado como sensível, se ele pode ser anonimizado. Nós temos uma área de classificação, onde você indica a classificação, por exemplo, ali, consentimento, se aquele campo, ele foi classificado como um campo de consentimento, você consegue incluir a sua justificativa, tipo de documento para esse campo. Então, consegue fazer toda a manipulação nesse gerenciador de campos. Tem a parte de filtro que você consegue fazer a busca por campo sensível, campo pelo tipo do documento, por sua classificação, por banco, tabela e campo. Então, tem todos esses recursos na parte do gerenciamento. Se alguém já baixou o PDF, tem o link nas últimas páginas, documentações e links, você consegue já visualizar, já está disponível a documentação dessa funcionalidade. A parte de relacionamento também nós desenvolvemos essa funcionalidade, onde conseguimos informar um programa e informar quais campos que foram cadastrados lá no gerenciamento que esse programa utiliza. Então, você consegue criar um relacionamento entre os campos mapeados e esse programa. Feito esse relacionamento, ele é utilizado para iniciarmos o processo de log de execução de um programa. Aqui nós temos a parte do importador e exportador. Não tem um vídeo de demonstração, porque é um processo em back-end, ele é feito no servidor RPW, mas o processo eles são bem parecidos. Você identifica o seu servidor de RPW para realizar esse processamento, informa a parametrização, essas informações elas já estão documentadas, pode acessar o link do documento do importador ou do exportador, explica certinho o que significa cada parâmetro na importação ou exportação. Solicitado a importação e exportação, ele é executado no servidor RPW, executando os programas Progress que cuidam todo desse processo de importação e exportação. O requisito de log auditoria, ele foi criado uma funcionalidade, um facilitador, mas ele é dividido em duas funcionalidades internamente, a ativação desse recurso. Porque a auditoria, nós temos o Audit Trail que cuida da parte de inclusão, alteração e exclusão de um dado pessoal sensível que você mapeou. E o log é para a leitura desse registro. Então, o Audit Trail ele não cuida da leitura de um registro sensível. Ele cuida somente da inclusão, alteração e exclusão. O log exec fica na parte de leitura. Por exemplo, ao acessar um programa e esse programa exibe uma informação pessoal sensível, nós logamos esse acesso dessa leitura. E caso aconteça alguma alteração nesse registro, alguma exclusão, daí o Audit Trail captura essas informações por meio das triggers do Audit Trail. Todas essas funcionalidades na parte do facilitador, vou até passar aqui a imagem, que é esse programa, ele utiliza recursos já disponíveis no DataSum. O log de execução de programas já é um recurso
que já existe por muitos anos já dentro do DataSul. O Audit Tray também é uma funcionalidade já de muitos anos. Então, nós reaproveitamos essas funcionalidades. Ela não é específica para o LGPD, ela já está disponível no produto. Então, essa funcionalidade do dados protegido, no caso do habilita auditoria, o facilitador, ele facilita ativando para você esses recursos. No caso do log de execução, como é um recurso bem simples, nós ativamos o log de execução de programa por meio do mapeamento das rotinas que estão relacionadas a um campo pessoal ou sensível. O Audit Tray, ele não é uma ativação por completo, ele é uma ativação por partes. Vou mostrar a documentação, vocês também podem acessar. Ele consegue atingir um nível até a parte que era feita manualmente do AU 002 e AU 0108, que é o monitoramento de tabelas. Nós realizamos esse processo que era manual, a gente realiza de parte automática, automatizamos isso, e a geração das triggers. Porém, a ativação do Audit Trail, ele ainda tem um processo manual por questões tecnológicas que você precisa acessar o banco em monousuário e fazer sua ativação. Então, aqui nós temos todas as funcionalidades e seus links com as suas documentações. O processo consiste em fazer a importação dos arquivos mapeados pela TOTS, que são as sugestões feitas pelos times de negócio. Feita a importação, você já consegue utilizar o gerenciamento de campos, realizar relacionamento, fazer cadastramento de novos campos, fazer a modificação conforme a sua necessidade. Se um campo que nós mapeamos como sensível ou que pode ser anonimizado, no seu caso pode ser que não seja isso, pode ser um cenário diferente e você consegue modificar isso. Ou você precisa modificar uma classificação de um campo, você consegue modificar também. Então nós criamos esses facilitadores também da auditoria para o log de execução, para o audit trail, e exportação, no caso de pegar toda essa massa que de dados que você cadastrou e mapeou, pegar essa informação e levar para um outro ambiente que você tenha, de uma homologação para uma produção ou um outro servidor de produção que você já tenha. Seria essa a apresentação. Agradeço a participação de todos. E seria isso, Milena. Ah, legal. Obrigado, viu, pela apresentação. Pessoal, a gente ainda tem alguns minutos, tá? Tem algumas dúvidas aqui, acho que o pessoal vai responder agora, tá? Mas a gente continua aqui. Quem tiver dúvida, questão de processo, essas coisas, pode colocar aqui nessa aba de perguntas que a gente vai estar respondendo. O microfone vai ficar mudo, tá? Mas a gente continua por aqui. Eu retirei o meu compartilhamento de tela.
Bom dia, Simon. Está me ouvindo? Sim, Bacana. Então tá. Cara, parabéns aí pela apresentação, né? Acho que ficou bem claro aí. A gente tem ali algumas perguntas, né? Ali no chat. estou Deixa eu respondendo ver. algumas ali. Para dar uma quebrada nesse silêncio aqui, eu vou dar uma lida aqui nas perguntas e deixar o pessoal mais à vontade aí para esclarecer as dúvidas, né? Pode ser. Aqui acho que o Jairo, né, perguntou se o log de execução é o log exec prog DTSul mesmo ou é algo novo, né? Aí Isso, você isso eu já respondeu ali respondi. que é esse mesmo, né? Então, a parte de auditoria ali, viu, pessoal? Deixa eu me apresentar, meu nome é Winston, aqui eu sou o líder aqui da equipe de Framework, um dos responsáveis aí pela execução desse projeto. Então, a parte de auditoria, ela é composta ali em duas etapas, né? Uma na questão ali das alterações dos registros, né? Ou seja, na criação, exclusão e atualização dos mesmos, aí entra ali o Audit Trail, né? Que monitora ali as tabelas dos registros. E a parte de consulta, né? Que seria a leitura, né? Aí entra o log de execução, tá? Então, aí a gente fecha, né, o ciclo ali de leitura, criação, alteração e remoção dos registros, né, com essa trilha de auditoria, tá bom? E aí, como foi dito, né, por enquanto, os únicos relatórios que nós temos sobre isso são os que já estão disponíveis nessas duas funcionalidades, né, que é o log de execução e o audit trail. Então, logo a gente tem uma definição aí do modelo de relatório, daí a gente vai trabalhar nessa questão, tá bom? Aqui perguntou ali sobre a 1225, né? Não, então como todos os produtos da TOTS, né? Essas funcionalidades, né? De proteção de dados foram disponibilizadas para todas as linhas a partir da 12.27, né? Então, necessariamente você precisa estar em uma dessas releases, 27, 28 ou 29. Tá? Atualizar para a versão 12 ou 28. Sim, a partir do patch que o Simon indicou ali, 12 ou 28 ponto alguma coisa ali, né? Você vai atualizar 12 ou 28 e vai aplicar o patch de atualização. E aí você terá as funcionalidades habilitadas. A gente tem uma do Ednei ali, do Kersher. É sobre o específico ali, ó. Certo, mas os específicos terão que ser adequados. Por Isso. exemplo, um relatório que mostra o nome do fornecedor. Como vai auditar isso? Os programas específicos, no caso, se você utilizar auditoria, o Audit Trail, o seu específico, você tem que fazer um mapeamento desse campo. Então, você fez o mapeamento do campo, você relacionou esse programa com esse campo, então você tem uma auditoria. E se você vai executar, por exemplo, um programa de relatório, esse programa de relatório foi mapeado que ele exibe essa informação, pessoal sensível, quem está acessando tem um nível de acesso. E se você mapeou o programa e relacionou com esses campos, então ele está na auditoria do log de execução de programa. Os programas desenvolvidos dentro do DataSul, utilizando DDK, Team Template, o Smart Object, isso. Ele já contempla essas bibliotecas do log de execução. Isso fica dentro do template do programa, quem utiliza o DDK. Se você montou um programa à parte, que não faz o uso do log de execução, você precisa usar esses includes e log de execução. Mas quem utiliza, seguindo o padrão de desenvolvimento com o DDK, ele já faz o uso do log de execução. Então, se você mapeou esse programa com esse campo pessoal sensível, quando faz esse relacionamento, nós já ativamos para você o log de execução. Isso. Deixa eu ver, acho que todas as perguntas estão respondidas ali já, né, Simon? Acredito sim. Isso, o do RP, do ponto
programa lá .rp, com a extensãozinha, que é do relatório. Essa pergunta eu não vi aqui. É que tem a pergunta do Ednei ali embaixo, 1123. Usando DDK, notas, relatórios. É que eu estou acessando o sim, GoToWebinar você não via visualiza, né? navegador, aí eu não tenho ali a visão de organizador. Eu só Não, vejo eu as tenho a perguntas pergunta, eu aqui no faço chat. aqui. Uhum. Ele questionou assim, usando o DDK, notas, relatórios, que seria o programa RP lá, né? Basta ter Isso. aquelas includes iniciais que funciona, correto? Sim, tendo a include do log de execução, do início e fim de programa, ele já registra o log de execução do programa. Uhum. O Jairo está perguntando sobre o volume da auditoria. O volume de auditoria, o LGPD não modifica nada em relação ao volume. Ele não audita mais ou menos. Ele mantém a auditoria do audit trail. Por exemplo, se você já utiliza o audit trail, o LGPD não interfere nisso. Ele vai auditar os novos campos. Então, são auditorias a mais. Mas ele não tem uma auditoria específica para o LGPD, para os dados protegidos. Ele usa o mesmo recurso do audit trail e o mesmo recurso do log de execução. Então, não tem um log de execução específico para o dados protegido ou uma auditoria específica. O Jairo está questionando a minha dúvida exatamente sobre esses novos campos que serão auditados. Sim, se você tem novos campos, vai aumentar a auditoria. Não tem como você adicionar novos campos, auditar mais e não aumentar esse volume. Então, conforme a quantidade de campos que você vai adicionando no seu produto, essa auditoria vai aumentando conforme a quantidade desse campo. E, no caso, quando a gente libera esses campos que são sugestões da TOTUS, tem que ser avaliado, você vai avaliar se você utiliza mesmo esse campo. Eu não utilizo essa tabela, eu não utilizo esse campinho específico, ou o meu campo ele é de uma forma diferente, eu não preciso auditar ela. Então, você consegue ir filtrando isso a partir do gerenciador e verificar o volume que te atende para as suas questões dos seus programas atendendo a lei. E os campos padrões, por exemplo, a TOTS liberou um volume de campos, mas você não utiliza esse campo ali, tem a opção de você desativar aquele campo, ele não vai gerar nem log de execução, nem auditoria. O Jairo perguntou. Uhum. Então, todo esse processamento, Jairo, quando você está com o produto, migrou para 28, ele não liga automático, não sai gerando log de execução, log de auditoria, não sai fazendo nada enquanto você não iniciar o processo. Então, você inicia o processo fazendo a importação dos registros da TOTUS, ele tem um formato de um arquivo JSON lá com todo o mapeamento, tem os seus classificadores, fez a importação, daí dali em diante você começa a utilizar a funcionalidade, mas só evolui o produto da 25 para 28, ele não ativa nada, você tem que fazer todo esse processo, faz a importação, daí ele começa a mostrar esses mapeamentos de campos, já mostra para você todo o relacionamento de programas e campos que foi feito internamente, então ele vai ativando. Por nada. Valeu, Jair. É isso? Acho que encerramos por Respondemos? aqui. Não sei, ele já respondeu todas as perguntas, acredito eu. Não sei se tem mais novas perguntas. Foi o Jairo, perguntou, o Ednei. Isso. Tem uma do Luiz Carlos mais em cima que eu passei, não vi.
Isso é com a Milena. Mas eu não consigo responder. Não, é verdade, é só o começo, deixa eu ver. É. Gostaria de saber se a ativação do Audit Trail vai comprometer a performance do sistema. Essa é a questão, né? O Audit Trail, quando você liga, ele faz sempre a leitura de triggers, né? A auditoria é com base de triggers. Então, você tem uma leitura a mais sempre. Na inclusão, na alteração, na exclusão. Não sei se o Luiz Carlos está na sala ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, porque então estaria do lado dele, saiu. Beleza. Vai ter um custo da auditoria, sim, tá? Isso a gente não pode, como é um processamento adicional, né? Vai ter o overhead ali de processamento, tá? Mais uma pergunta da Ana Paula. Para ativar o Audit Trail, precisa habilitar algo na estrutura de banco, PF? Tem documentações do Audit Trail, Ana. Tem uma documentação de todo o procedimento que precisa ser feito. Eu não sei te explicar agora exatamente todo o procedimento, é um processo maior, assim. O Audit Trail ele já está embarcado ali no produto, só que ele não é habilitado, né, por padrão. Aí tem a questão do downtime ali do produto, né, para habilitar as triggers, né. Então passa pelo processo de configuração, né, ativação das triggers, né, e para fazer esse processo tem essa questão ali do downtime, ou seja, tem que conectar lá os bancos em modo monousuário, e a partir desse momento, depois de feitas essas configurações, a auditoria começa a ser realizada, né, de forma automática. Eu vou mandar o link da documentação para a Ana ali. Isso. E aí, surgindo qualquer dúvida com relação à funcionalidade ali do Audit Trail, a gente tem o nosso canal ali de atendimento, né, do Framework, que eles poderão ajudar também nessas questões. Eu mandei para ela ali o link. Então, daí tem um link do Audit Trail ali, ele explica o processo em todos os programas, o que cada programa faz. É um procedimento que você faz para ativar ali. Como isso falou, ele não sai ativado no produto, você vai habilitando essa funcionalidade. Bom, a gente tem ainda alguns minutinhos, não sei se ainda o pessoal tem dúvida. A Ana está perguntando como faço para habilitar as funcionalidades de carga inicial. Para habilitar esse processo de carga, primeiro você vai... tem o link da documentação de importação. Então, dentro do produto vai ser expedido um arquivo dentro do Foundation Nividata, vai ter um Protect Data JSON. Esse programa ali, esse JSON, ele possui todo o mapeamento do que foi feito aqui dentro. Então, daí você realiza a importação no seu ambiente por meio dessa funcionalidade do importador, desse arquivo JSON, e dali em diante você vai começar a ativar após a importação. Então, você importou, você já tem essas informações e vai funcionar o recurso dos dados protegidos. Só lembrando, né, que todo esse processo de auditoria ele parte das informações que são inseridas ali no configurador de dados protegidos, né? Então, esse arquivo JSON que o Simon comentou é o mapeamento que as áreas de negócio realizaram, né, como sugestão, né, de informações a serem auditadas, né? E aí, baseado nessas informações, é realizada a auditoria, né? É disparada ali a trilha de auditoria. E aí, o controlador, né, vai poder acessar esse configurador e ir lá dizer, não, ó, esse dado aqui não é pessoal, não é sensível, ou né, caso a gente não tenha feito esse mapeamento,
Essa informação aqui pode ou não ser anonimizada, né, porque a questão da anonimização ela é temporal, ou seja, por mais que ela possa ser anonimizada, talvez naquele momento ela não possa ser, né, aí entram todas ali as questões legais, né, jurídicas, contratuais, né, que precisam ser avaliadas, né? Então, a nossa parte aqui é só realmente fornecer essa ferramenta para realizar esse mapeamento, né? Então, baseado nessas informações desse configurador é que são feitas essas auditorias. Então, dentro daquele processo, foi lá, estou ali na 12.128, né? Baixei lá o pacote. Dentro desse pacote estará lá o arquivo de JSON, né, com as informações que foram mapeadas pela TOTS. Você vai fazer a carga dessas informações, então, ali na apresentação do Simon, não sei se o Simon quer voltar, quem está compartilhando aí? A Milena, né? Sou eu, mas eu posso voltar para ele. O pessoal tem o PDF, dá para baixar o PDF também. Então, o ali documento já naquele... tá aqui na ferramenta, desculpa. Então, ali você vai ter uma das funcionalidades é a importação dos dados. E isso é um processo igual ao de importação de menu, né? Importação lá das literais e itens de menu. Então, você vai realizar essa importação. Ao término dela, você vai ter os dados e aí entra a ativação das triggers lá do Audit Trail, né? A parte do log de execução já é feita de forma automática. Só o Audit Trail que tem esse passozinho adicional. Uhum. Deixa eu responder rapidinho aqui do Jairo aqui. Como vocês implantaram as questões da anonimização de campos? Essa parte da anonimização dos campos não é o framework que faz a anonimização, é o programa que faz. Então, o programa, em alguma área, ele vai disponibilizar um botão, algum ponto que vai anonimizar essa informação. Então, ele vai validar se pode ser anonimizado ou não, conforme as regras do negócio. Então, é o programa de negócio que avalia essa anonimização. Aqui precisaria dos times de negócio, mas, por exemplo, o que eu sei, o pessoal do HCM ali já está implementando essa questão dentro do contexto ali do HCM, né? Então, eles usam a nossa API para consultar, né, se aquela informação está lá cadastrada como anonimizável, e a partir dessa informação, naquele momento, eles fazem a avaliação. Eu posso anonimizar esse dado? Não, não posso, porque eu tenho lá um contrato, ou esse dado precisa ser armazenado lá por tantos anos, 5, 10, 15, 20 anos, enfim. Por isso que eu falei que essa questão da anonimização é temporal, né? Tem um outro conceito que a gente vai vir a trabalhar, que é a questão do ciclo... o ciclo de vida do dado, ou seja, então tem informações que têm que ser armazenadas aí por conta de algumas leis por, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, né? Então a gente vai poder marcar, daqui a 20 anos, esse dado aqui pode ser removido, né? Por enquanto a gente não tem essa funcionalidade ainda, mas é algo que deve vir a surgir ainda neste ano. Então a gente só está aguardando aí algumas definições ainda sobre o projeto, tá? Tem mais algumas perguntas depois. Uhum. Tranquilo? Vamos às próximas perguntas, então. Vamos ver. O Ednei, hoje foi falado só de auditoria, mascaramento, exclusão. Foi falado dos configuradores, foi falado sobre as leis, né? Do LGPD. E também a parte da auditoria. A auditoria é só uma parte. Até respondendo sobre a auditoria, tem a pergunta da Ana, que é: para dar a carga inicial, tem que ter o Audit Trail já habilitado? O Audit Trail é só para fazer a auditoria mesmo. Não vai te impedir de fazer a importação, essa carga inicial. Você consegue fazer a carga inicial, fazer um mapeamento, e depois desse mapeamento, tá tudo ok. Por exemplo, você fez no seu ambiente de teste. Fiz a importação, fiz a avaliação dessas informações, esses dados são condizentes com o meu cenário, então eu vou importar no meu ambiente de homologação. Daí você importa no seu ambiente de homologação e faz a habilitação do Audit Trail. Não precisa, nesse teu ambiente de teste,
já possui Audit Trail. É só para o momento que aquela informação está sendo acessada. Então, é no seu ambiente de produção, né? Daí quando lá no teu ambiente de homologação, né, tu fez os ajustes lá dos cadastros. Tá tudo certinho, você não vai precisar repetir esse mesmo processo lá no ambiente de produção, porque você vai poder ter, além da funcionalidade de importação, é possível também fazer a exportação dos dados. Então, você vai exportar os dados desse ambiente de homologação e realizar a importação dos mesmos lá no ambiente de produção. Tem uma pergunta da Ana também sobre se na 12127 não tem a carga inicial. A Licel não patch na 12271. O time de engenharia ele está ajustando esse arquivo e vai ser publicado novamente. Tem um arquivo, foi feito um mapeamento das rotinas e tudo mais, ele vai ser liberado novamente no Unividata nos próximos patches. Na 12127 só não tem. Saiu um arquivo na 12127.1 do Protect Data JSON, mas esse arquivo vai ser publicado novamente. Vou dar mais uma olhada aqui. A princípio foram respondidas. Uhum. Bacana. Bom, pessoal, a gente fica por aqui ou alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem alguns minutinhos ainda. Acho que dá para finalizar, então, né? Beleza. Legal. O Jairo só está agradecendo, mas a gente fica à disposição, né? O vídeo vai ser gravado, como eu mencionei para vocês, disponibilizado lá naquele link, tá? E o pessoal fica por aqui. Acho que a Ana Paula está fazendo mais alguma pergunta. Sobre o Audit Trail 0800, eu não entendi. Se é cobrado, eu não sei te dizer que eu sou da parte de framework, eu não sei como que funciona essa parte do atendimento. Uns sabem me dizer? O quê? Sobre a pergunta da Ana foi o seguinte, se é cobrado as informações sobre o Audit Trail. Eu não sei se dizer não sei. como Isso é uma implantar questão isso. do contrato, né? Então, realmente eu desconheço. Quem poderia responder é o pessoal do atendimento, né? Ou, como é que diz lá, o agente de sucesso e tem o Spock, Eu não né? sei se você, Ana, tem um agente de sucesso, daí poderia entrar em contato com esse seu contato. Pessoal, na verdade, desculpe a interrupção, mas para esse tipo de pergunta, né, onde envolve custos, a melhor opção é o cliente, né, o operador, entrar em contato com o ESN dele. ESN, isso aí. ESN. Ele pode ver os caminhos, negócios, enfim, o tratamento, assim, cada cliente tem o seu ESN com suas particularidades, né? Então, a melhor é procurar seu executivo de soluções lá, ok? Esse mesmo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Clóvis. Ok, a Ana colocou um ok aqui, muito obrigada. Então tá bom, gente, a gente fica por aqui, né? Mas ficamos à disposição de vocês, caso surja alguma dúvida, só abrir chamado que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Meninos, obrigada, tá? Depois eu disponibilizo para vocês o log de perguntas, tá bom? Tá bom. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, bom trabalho a todos. Obrigado para você também.